Eu me chamo Rosa, mas sempre me chamaram de Rosinha. Aos 70 anos completos, resolvi contar essa história porque algumas feridas demoram demais a fechar. E, às vezes, a gente só consegue cicatrizar quando põe tudo pra fora. Não é por vingança nem rancor, mas por necessidade de finalmente poder respirar em paz. Nasci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena que mal aparecia no mapa, cercada de morros verdes, com cheiro constante de café torrado, pão fresquinho e terra molhada. Cresci numa casinha modesta, de chão batido e paredes caiadas, onde a cozinha era sempre aquecida pelo fogão a lenha. Lá, entre panelas fumegantes e aromas caseiros, eu passei a maior parte da minha infância tentando entender por que minha mãe nunca sorria para mim. Ela se chamava Maria das Graças e era uma mulher muito bonita, embora severa e de olhar distante. Na minha memória, a vejo sempre sentada na varanda costurando ou lendo a Bíblia, com as mãos trêmulas e a boca cerrada, numa expressão que eu, criança, jamais compreendia. Eu fazia de tudo para agradar, ajudava com as tarefas da casa, tentava puxar conversa, mas ela mal me olhava. Nunca tive colo, nunca tive carinho, e cresci pensando que talvez eu não fosse digna de amor. Meu pai, o seu Antônio, trabalhava de sol a sol na roça. Chegava em casa ao anoitecer, cansado e calado. Ele nunca interferiu muito na nossa relação. Parecia estar sempre evitando discussões, mantendo distância daquele silêncio pesado que pairava entre minha mãe e eu. Minha única alegria vinha das tardes no terreiro, brincando com meus primos, correndo descalça entre galinhas e pés de manga. Ali, esquecia um pouco daquela dor estranha, daquela rejeição constante que queimava dentro do meu peito, feito brasa escondida sob cinzas. Aos 10 anos, houve um dia que marcou minha vida de forma inesquecível. Era uma manhã chuvosa e fria, e minha mãe tinha saído cedo para visitar minha tia que estava doente na cidade vizinha. Eu fiquei sozinha em casa, algo muito raro, pois quase nunca tinha permissão para estar desacompanhada. Movida por uma curiosidade infantil, comecei a mexer nos pertences dela. Fui direto à Bíblia que ficava ao lado da cama, grossa e já antiga, com capas desgastadas pelo tempo. Ao folhear aquelas páginas frágeis, percebi algo escondido entre elas. Um envelope amarelecido que parecia ter ficado esquecido por anos. Com mãos trêmulas e coração acelerado, abri cuidadosamente o envelope. Dentro, uma carta com letra firme e desconhecida revelava algo que mudaria minha vida para sempre. Nas primeiras linhas, percebi um nome que não reconheci imediatamente. Rosaura. Ao ler mais atentamente, um aperto tomou conta do meu peito. Rosaura era o nome da irmã mais velha da minha mãe. Uma tia sobre quem ninguém nunca falava. Como se sua existência tivesse sido apagada da história familiar. A carta era breve, mas profundamente dolorosa. Rosaura falava sobre a vergonha de uma gravidez inesperada, de uma criança que ela não poderia criar, do abandono que sofreu da família e da dor que carregaria pelo resto da vida. Aos poucos, a verdade se revelou diante dos meus olhos marejados. Eu era a criança mencionada naquela carta. Maria das Graças, a quem eu chamava de mãe, não era realmente minha mãe, mas sim minha tia. E Rosaura, aquela mulher que nunca conheci, era minha verdadeira mãe. Meu coração batia forte, minhas mãos suavam frio e senti o mundo girar ao meu redor. De repente, tudo fez sentido. A frieza de Maria, o silêncio constante do meu pai, os olhares desconfortáveis dos adultos da família quando eu estava por perto. Eles todos sabiam, mas ninguém jamais teve coragem de me contar. Aquela carta explicava o motivo pelo qual minha vida inteira parecia um castigo, uma punição silenciosa por algo que eu não tinha feito. Chorei muito naquele dia, soluçando em silêncio, escondendo a carta novamente na Bíblia e guardando dentro de mim aquela descoberta.
Eu não tinha coragem de perguntar, não tinha forças para enfrentar aquela verdade. Preferi o silêncio, como se pudesse, assim, proteger o pouco que ainda restava da minha infância. Depois daquele dia, minha vida mudou ainda mais. Passei a observar minha mãe, ou melhor, minha tia, com olhos diferentes. Não havia raiva, apenas uma tristeza profunda por nós duas, pelo amor que nunca tivemos e pelo segredo que ambas carregávamos sem nunca admitir. Meu pai continuou seu silêncio respeitoso, talvez por culpa ou vergonha. E assim continuamos vivendo naquela casa, entre silêncios, mentiras e verdades nunca ditas. Por muitos anos guardei esse segredo comigo, como um espinho enterrado fundo, que doía em silêncio todas as noites. Casei-me cedo, tive filhos e depois netos. Construí minha família tentando dar a eles todo o amor e acolhimento que nunca tive. Mas lá no fundo, a ferida permanecia aberta, esperando que algum dia eu pudesse encontrar coragem para curá-la. E agora, aos 70 anos, sinto que chegou finalmente o momento de encarar essa história, de entender tudo aquilo que vivi e talvez encontrar a paz que tanto busquei em vão durante minha vida inteira. A carta não saiu mais da minha memória. Por mais que eu tentasse ocupar meus pensamentos com os estudos, com o trabalho da casa, com os afazeres do dia a dia, aquela revelação pesava em mim como um tijolo escondido no fundo do peito. Nunca contei pra ninguém. Nem pra minha melhor amiga, nem pro padre da paróquia, nem pro meu marido anos depois. Guardei comigo. Talvez por medo, talvez por vergonha, ou quem sabe por respeito à mulher, que, apesar de tudo, ainda me deu abrigo. Os anos passaram e, ainda jovem, conheci Zeca, um rapaz simples, trabalhador, filho de lavradores como nós. Ele me viu de longe num domingo de missa e, dias depois, apareceu lá na venda do seu Osmar só para puxar conversa comigo. Era gentil, de sorriso fácil e olhos bons, daqueles que a gente sente confiança de graça. Em pouco tempo, estávamos namorando, e foi com ele que pela primeira vez senti o que era ser realmente vista, notada, amada. Me senti segura ao lado dele, coisa que nunca tinha sentido dentro da minha própria casa. Quando contei para Maria das Graças que queria me casar, ela não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça, como quem se livrava de um peso. Não houve conselho, nem lágrima, nem bênção. Apenas um silêncio mais espesso que de costume. Casamo-nos na igrejinha do povoado, com vestido emprestado da vizinha e festa no quintal. Zeca era paciente comigo. Ele percebeu, mesmo sem saber dos detalhes, que eu trazia algo machucado por dentro. Nunca me cobrou nada. Apenas me acolheu. A vida com Zeca foi simples e bonita. Montamos nossa casinha no terreno do lado da casa dos pais dele e aos poucos fomos construindo um lar cheio de cheiro de pão quente, com rede na varanda e as risadas dos filhos que vieram depois. Tivemos 3, 2 meninos e uma menina. E foi na maternidade que vivi meu primeiro confronto real com o passado. Ao segurar minha filha recém-nascida pela primeira vez, senti um nó na garganta. Era como se o mundo inteiro parasse só pra aquele instante existir. O calor do corpinho dela contra o meu, o chorinho agudo e frágil, os olhinhos fechados. Tudo aquilo me invadiu de um jeito que nunca imaginei. Chorei copiosamente, mas não era só de alegria. Era luto também. Luto por tudo que não tive. Por todos os abraços que pedi em silêncio e nunca recebi. Naquele instante, jurei a mim mesma que minha filha jamais passaria pelo que eu passei. Fiz de tudo para dar a eles uma infância diferente da minha, com afeto, com presença, com escuta. Mas, mesmo tentando tanto ser forte, havia dias em que a tristeza me pegava desprevenida. Eu sentia lá no fundo que aquela história mal resolvida
continuava me definindo. E que, enquanto eu não olhasse para ela de frente, ela continuaria, me guiando pelas sombras. Alguns anos depois do nascimento do nosso caçula, recebi a notícia do falecimento de Rosaura. Morava no interior do Paraná, sozinha. A única que foi ao enterro foi uma prima distante, que trouxe de volta alguns pertences dela para os familiares. Um desses objetos era uma fotografia antiga, dobrada, que parou nas mãos de Maria das Graças e, eventualmente, nas minhas. Era uma imagem amarelada, mostrando Rosaura ainda jovem, segurando um bebê nos braços. Um bilhete atrás, escrito com letra caprichada, dizia: "Para Rosinha, um dia entender." O bilhete parecia sussurrar de um lugar que eu nunca conheci. Aquela foto confirmou o que a carta dizia. Era real. Ela tinha pensado em mim. Ela me amou, mesmo de longe, mesmo silenciada. E aquilo, por estranho que pareça, me trouxe uma pontinha de consolo. Mas também me fez perceber que, se eu quisesse seguir em frente, precisaria buscar respostas que ninguém jamais teve coragem de dar. Era hora de confrontar Maria das Graças. Foi numa tarde qualquer, dessas em que o céu parece desabar de tanto calor, que resolvi ir visitar Maria das Graças. Fazia meses que não a via. Depois da morte de seu Antônio, ela passou a viver mais reclusa, com a saúde fragilizada e o olhar ainda mais distante do que antes. Levei um bolo de fubá e um pote de doce de leite. Coisas que eu sabia que ela gostava. E fui com o coração inquieto. Não sabia bem o que ia dizer, nem como começar. Só sabia que não podia mais calar. Ela estava sentada na varanda, como sempre, com a Bíblia no colo. Os dedos, já retorcidos pela idade, deslizavam lentamente pelas páginas, mas os olhos pareciam perdidos num tempo que só ela conhecia. Sentei-me ao lado dela, em silêncio, sentindo o cheiro da terra quente e do café recém-passado vindo da cozinha. Por alguns minutos, nenhuma de nós disse palavra. Até que perguntei, quase num sussurro: "A senhora ainda pensa na Rosaura?" Ela parou de folhear a Bíblia. Não me olhou. Ficou ali, com os olhos fixos num ponto qualquer do horizonte, como se pesasse cada palavra antes de sair. E então respondeu com uma voz rouca e cansada: "Todos os dias." Aquilo me pegou desprevenida. Foi a primeira vez em toda a minha vida que ouvi aquele nome sair da boca dela. Senti as lágrimas subirem, mas me contive. Eu precisava ir até o fim. "Eu sei de tudo, mãe," disse sem tremer. "Eu encontrei a carta. Eu vi a foto. Eu sei que eu sou filha da Rosaura." Ela fechou os olhos com força, como se a dor de ouvir aquilo em voz alta rasgasse algo por dentro. A respiração dela ficou mais pesada, os ombros caídos. Ficamos ali, em silêncio mais uma vez, até que ela balbuciou: "Eu tentei te amar. Juro que tentei. Mas cada vez que eu te olhava, era como ver a minha irmã indo embora de novo." Eu não sabia o que dizer. Aquilo não era desculpa, mas era a verdade dela. Uma mulher criada em tempos duros, onde a honra da família vinha antes do afeto, onde tudo era escondido, abafado, silenciado, onde sentimentos eram vistos como fraquezas. Ela tinha sido forçada a me criar, mas nunca superou a dor de ver a irmã expulsa, desonrada, banida da casa. Ela continuou: "Rosaura foi tudo que eu não fui. Ela sonhava alto, queria estudar, ser professora, sair daqui. E quando voltou grávida, sozinha, papai quase a matou. Ela me implorou para cuidar de você. Eu não podia dizer não, mas também não sabia como. Eu só não sabia." Foi como se aquele momento quebrasse uma represa dentro de mim. Eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado na frente dela. E pela primeira vez em 70 anos, ela chorou comigo. Chorou baixinho, como quem pede perdão sem ter coragem de dizer as palavras. Não houve abraços. Não houve reconciliação mágica.
mas houve verdade. E às vezes, isso é tudo que a gente precisa para começar a curar. Nos meses seguintes, passei a visitá-la com mais frequência. Levava os netos, contava histórias do passado, preparava bolos, ajeitava suas roupas, organizava as fotografias. Aos poucos, o silêncio entre nós deu lugar a conversas curtas, depois, mais longas. Um dia ela me entregou um envelope com algumas cartas de Rosaura. Disse que guardou por todos esses anos, mas nunca teve coragem de ler. Foi lendo aquelas cartas, escritas com tanto carinho e saudade, que percebi que minha mãe de sangue me amou profundamente. Ela falava de mim com ternura, com esperança. Dizia que um dia viria me buscar, mas que precisava primeiro juntar forças, dinheiro, dignidade. Esse dia nunca chegou. Mas o amor dela, esse chegou, mesmo que tardiamente, através de suas palavras. A dor ainda existia, mas agora ela tinha nome, rosto, explicação. E isso já era um alívio. O tempo passou como passa por quem já não tem pressa, devagar, sem alarde. Maria das Graças foi perdendo as forças aos poucos. Os olhos continuavam, firmes, mas o corpo já não obedecia. Suas mãos, antes ágeis com as agulhas e as páginas da Bíblia, agora tremiam até para segurar uma xícara de café. E mesmo com toda a nossa história, carregada de silêncio e dor, eu não conseguia deixá-la sozinha. Algo em mim ainda a amava. Talvez fosse compaixão. Talvez fosse o último fio de afeto entre duas mulheres unidas pela ausência de uma terceira. Eu cuidava dela com paciência. Dava banho, penteava seus cabelos finos, massageava seus pés. E nessas pequenas tarefas, às vezes surgiam lembranças. Ela contava coisas da infância dela, histórias da fazenda do meu avô, das festas juninas, com vestido de chita, dos bailes na igreja, das noites em que ela e Rosaura dividiam o mesmo travesseiro e riam até adormecer. Foi através dessas memórias que, sem perceber, ela me deu mais de Rosaura do que eu jamais tive em vida. Um dia, já mais fraca, ela me chamou à beira da cama. Disse com voz baixa: Rosinha, se eu partir antes, quero que você leia o Salmo 91 no meu velório. Está marcado na Bíblia que era da Rosaura, aquela mesma. Assenti em silêncio, segurando a mão dela com firmeza. Poucos dias depois, Maria das Graças se foi. Partiu numa madrugada serena, enquanto chovia mansinho lá fora. Era como se o céu estivesse em luto também. Não chorei como imaginei que choraria. Chorei como quem se despede de um ciclo, com dor, mas também com um certo alívio. Ela tinha partido em paz e eu, de certa forma, também. No velório, a pequena igreja ficou cheia. Mesmo sendo uma mulher reservada, muita gente apareceu. E ali, diante de todos, li o Salmo 91 como ela me pediu. A voz falhou algumas vezes, mas segui até o fim. E, ao fechar a Bíblia, senti que um capítulo da minha vida também se encerrava. Foi depois disso que resolvi fazer algo que vinha adiando há anos: visitar o túmulo de Rosaura. A prima que levou as cartas havia mencionado onde ela fora enterrada, num cemitério simples do interior do Paraná. Peguei o endereço, avisei os filhos e parti. Era uma viagem longa, cansativa, mas algo em mim dizia que era necessário. Ao chegar lá, encontrei um túmulo modesto, coberto de folhas secas e musgo. Nenhuma fotografia, apenas o nome: Rosaura das Graças Silva, 1943, 1976. 33 anos apenas. Levei flores simples e me sentei diante da lápide. Fiquei ali por um tempo que não sei contar. Contei a ela sobre minha vida, sobre os filhos, os netos, sobre tudo que gostaria que ela tivesse visto. E pedi perdão. Perdão por tê-la julgado, em silêncio tantos anos, por ter sentido raiva por sua ausência sem saber de toda a história. Foi naquele instante que senti,
de um jeito que não sei explicar, que ela me escutava. Não com ouvidos, mas com a alma. Como se algo entre nós, que esteve suspenso por décadas, finalmente se completasse. Voltei daquele cemitério mais leve, como se tivesse encontrado um pedaço de mim que sempre esteve faltando. Nos meses seguintes, organizei todos os escritos que tinha. As cartas, as fotografias, os bilhetes. Reuni tudo em um caderno de capa dura, junto com as minhas próprias memórias. Era a minha maneira de contar a história como ela foi, com dor, mas também com beleza. Uma história de 3 mulheres, uma que se calou, outra que se sacrificou e uma terceira que sobreviveu. Hoje, sentada na rede da varanda com o cheiro do café recém-passado vindo da cozinha e os passarinhos fazendo festa nas árvores, eu olho para trás com uma serenidade que nunca imaginei alcançar. Não porque tudo se resolveu como nos contos, de fada. A vida não é assim. Mas porque, depois de tanto silêncio e tanta ausência, eu enfim entendi quem eu sou. Meus filhos cresceram, cada um com sua história. Minhas netas me abraçam com uma intensidade que, às vezes, me emociona de um jeito que preciso disfarçar. Acho que elas sentem que há algo em mim que foi remendado com esforço, como colcha de retalhos costurada à mão. Imperfeita, mas cheia de significado. A casa que construí com Zeca continua de pé, firme, com suas janelas azuis descascando e o terreiro largo onde agora meus bisnetos brincam. Tenho fotografias da Rosaura na estante, ao lado da Bíblia. Sim, aquela mesma. Agora com fitas marcando, não só os salmos, mas também trechos das cartas e folhas minhas, escritas à mão, onde anoto pensamentos, memórias, aprendizados. Aprendi ao longo dessa vida que nem toda ausência é desprezo e nem toda presença é afeto. Às vezes, as pessoas fazem o que conseguem com a dor que têm. Maria das Graças me criou como pôde, com as armas que teve. Rosaura me amou como pôde à distância na sombra. E eu sobrevivi. E mais do que isso, eu transformei. Transformei silêncio em palavra, medo em acolhimento, mágoa em entendimento. Não foi fácil. Ainda não é. Tem noites que a memória aperta, que o passado bate a porta feito vento forte. Mas eu já não fujo. Eu convido para entrar. Ofereço um café, deixo que se acomode e depois o deixo ir. Hoje tenho orgulho da mulher que me tornei. Não porque fui perfeita, mas porque fui inteira. Porque amei, mesmo sem ter sido amada do jeito que merecia. Porque fui mãe, avó e agora contadora da minha própria história. Que um dia quem escutar essa história saiba que cada linha foi costurada com pedaços do meu coração. E que, se existe um legado que desejo deixar, é esse. Que nenhuma menina cresça achando que é indigna de amor. Que nenhuma mulher aceite o silêncio como resposta. E que todas, um dia, possam contar sua história com a cabeça erguida e o coração em paz. Porque, no fim das contas, não importa como começamos. Importa o que fazemos com aquilo que a vida nos deu. E eu fiz o melhor que pude.